Senhor presidente, venho essa tarde a essa tribuna repercutir, acho que o assunto importante nessa semana que já iniciou por uma colocação em matérias da Folha de São Paulo. O editorial de hoje, pelo interesse público. Logo depois de eleita em sua primeira entrevista, Dilma Rousseff disse que na escolha do seu ministério iria, abre aspas, exigir competência técnica, desempenho, um histórico de pessoas que não tenham problemas de nenhuma ordem, fecha aspas. Ao tomar posse em seu primeiro discurso como presidente, foi além, abre aspas, afirmo com clareza que valorizarei a transparência na administração pública. Não haverá compromisso com o erro, o desvio e o mal feito. Serei rígido na defesa do interesse público em todos os níveis do meu governo. A retórica de ambas as frases, tão recentes, precisa ser confrontada com a suspeita que agora envolve o ministro-chefe da Casa Civil, Antônio Palocci. Estão em jogo, neste episódio, justamente os princípios da transparência e do interesse público. É em nome deles, e sobretudo do último, que se impõe a suspensão da confidencialidade dos contratos firmados entre a empresa de consultoria do ministro, a Projeto, e seus clientes de 2006 até 2010. Esta folha revelou, no primeiro momento, que o patrimônio do ministro, no período em que exercia o mandato, havia sido multiplicado por 20. Por intermédio da Projeto, Antônio Palocci comprou um apartamento de R$6.600.000 no ano passado e um escritório de R$882.000 em 2009. Na última sexta, o jornal anunciou que a empresa de Palocci faturou R$20 milhões em 2010, metade deles, nos últimos 2 meses do ano, entre deixar a função de coordenador da campanha de Dilma e ser nomeado ministro. Trata-se, evidentemente, diz aqui o editorial, de uma trajetória empresarial atípica, suficiente para suscitar todo tipo de questionamento. O que se espera do ministro já há 2 semanas é que ele venha aqui a esta casa, à Câmara dos Deputados, explicar com detalhes e lisuras desse empreendimento. Palocci precisa demonstrar que não havia conflito de interesses ou incompatibilidade legal entre a sua atividade pública e dos clientes pagantes. Só assim sua imagem não será injustamente comprometida e ele poderá então ter tranquilidade para retomar sua importante função no governo como chefe da Casa Civil. O comportamento adotado por Palocci e pelo Planalto, no entanto, tem sido, no mínimo, colabora para ampliar a dúvida disseminada na sociedade. Não é o caso, repita, de condenar antecipadamente o ministro Palocci, mas o interesse público implicado nesse imbróglio exige que ele dê transparências aos seus negócios. E ainda comentando, senhor presidente, nessa tarde de hoje, no estado de São Paulo, Dora Kramer, no seu artigo de hoje, a articulista coloca, mas abre enorme flanco com a cessão de autoridade presidencial ao trem, e não a um outro qualquer, a Lula, que sabe como ninguém potencializar o seu poder político. Decorre daí uma anomalia, o encolhimento da figura da presidente de direito e a expansão do papel de um ex-presidente, numa informalidade institucional jamais vista em qualquer país do mundo civilizado. É isso, senhor presidente, que eu queria dizer, que o ministro Palocci só deve esclarecer a opinião pública, até porque, no período em que fez consultoria, e agora em boa medida, tramita nessa casa, está na CCJ, um projeto de lei que vai regulamentar o lobby, que vai dar transparência e moralização para que a atividade pública e aqueles que estão nela não possam se utilizar de informações para se lucratarem com dinheiro público. Eu espero que o ministro, de forma muito honrada, venha a essa casa explicar a opinião pública brasileira. Muito obrigado, uma boa tarde.